Fala, professor e estudante, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar a respeito da redação da pesquisa. Bora pro vídeo? Bom, nessa aula a gente vai aprender como escrever o nosso TCC, seja ele da graduação, da especialização, do mestrado ou do doutorado, tá? Vou falar um pouquinho do que tem que ter na introdução, como construir a introdução e assim com os outros tópicos, como materiais e métodos, resultados, discussão e conclusão. Então, bora para a tela do computador? Vamos para mais uma aula de metodologia científica. Com a caneta aqui, vamos embora. Bom, meus objetivos nessa aula é a gente aprender a abordar aí os métodos, resultados de discussão, tabelas e figuras, dicas básicas e falar a respeito do formato do TCC. Bom, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que imagina que o seu TCC é um produto e você tem que vender ele. E você vai vender ele para a banca, tá? Então, você tem que convencer a banca de que o problema de pesquisa vale uma investigação. Se não, a banca vai virar para você e vai falar: tá, você fez esse trabalho todo, mas não tem o menor sentido. Cadê a aplicação prática disso? Ou a aplicação prática é muito difícil, tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que vocês devem convencer não somente a banca, tá bom? Na hora que vocês forem publicar, se forem publicar, na hora da escrita lá, vocês têm que convencer o leitor também de que o problema de pesquisa é um problema de pesquisa válido, tá? E com isso, vocês conseguem então despertar o interesse do leitor pelo trabalho de vocês e também da própria banca, né? Eu sou banca e acredito que alguns professores que veem esse vídeo também são bancas e às vezes a gente pega alguns trabalhos aí que não dá o menor ânimo de ler o trabalho, entendeu? A introdução dele é muito ruim, parece que ele só copiou e colou frases de outros trabalhos, mudou uma coisinha ali, outra ali, para não cair no plágio, mas assim, é bem desestimulante, então cuidado com isso, pessoal. Muita gente também não leva em consideração a revisão de literatura, tá? Às vezes acho que a revisão de literatura é a parte chata que vai dar trabalho, ninguém lê. É mais ou menos assim, às vezes mas se você souber fazer uma boa revisão de literatura, ela não precisa ser desse jeito. Por quê? Porque uma boa revisão de literatura vai criticar aí as pesquisas feitas anteriormente, tá? E vai te dar uma direção para seguir. Ou seja, vai mostrar os pontos fracos das outras pesquisas, os conflitos que tem entre uma pesquisa A e uma pesquisa B e as áreas que exigem mais estudos. Então, não pense na revisão de literatura como aquela parte chata que você tem que escrever e que, sendo bem sincero, a maioria das pessoas, dos professores das bancas pulam essa parte, tá bom? Encare a revisão de literatura como uma ferramenta que vai potencializar o problema da sua pesquisa, tá bom? Porque você provavelmente já tem familiaridade com o tema, lê uma coisa ou outra ali, então sabe já qual gap ali na literatura. Se você faz uma revisão de literatura, você consegue ainda amplificar esse gap, tá bom? Então, às vezes você acha algo que você não tinha pensado, ou por ler alguma coisa que X, você consegue encaixar no seu TCC, melhorar ali o problema da pesquisa. Enfim, faça uma revisão de literatura bem feita, gaste tempo com isso, tá bom? Aí vem a parte que ninguém gosta de falar, mas sim, a maioria dos professores aí, principalmente lá no mestrado e no doutorado, às vezes pulam a revisão de literatura feita pelo aluno. Então, vamos ser bem sinceros, vamos jogar limpo aqui, tá, pessoal? Tanto com professores quanto com estudantes. Não precisa fazer uma revisão de literatura gigantesca escrita lá. A revisão de literatura que você vai fazer para melhorar o seu problema de pesquisa
Deve ser ampla e deve ser bem feita, beleza? Agora, quando você for levar isso lá para o papel, bota ali com relação aos tópicos 2 páginas por tópico, tá bom? Ou duas folhas, enfim, como queiram chamar, tá? Ou dependendo da situação, se o trabalho for um experimento grande, que tem muitos materiais e métodos, coloca 1 página ali por tópico, tá bom? Porque o importante mesmo é a sua pesquisa, tá bom? Não que a revisão de literatura não faça parte da pesquisa, faz também, tá bom? Mas a gente tem que ser sincero, tá bom? Não adianta eu vir aqui para vocês falar, não, porque todo mundo lê de cabo a rabo e tal. Não lê, tá bom? A gente tem que ser sincero. Depois, as hipóteses ou a questão norteadora ali do seu TCC vai ser baseada na revisão de literatura. Ou seja, você deve sim fazer uma boa revisão de literatura. Lembrando, quando for passar para o papel, aí são outros 500. Você pode simplesmente resumir, tá bom? Não precisa fazer um trabalho pouco, você só resume, tá? Trabalho resumido é diferente de um trabalho mal feito, de um trabalho pouco, tá? E quando forem escrever a introdução do trabalho de vocês, pensem em um triângulo invertido. Você vai do assunto mais amplo para o mais curto, tá bom? Como se fosse um triângulo invertido aqui, tá bom? Você tem que familiarizar o leitor, você tem que ali talvez colocar um conceito ou outro que não seja tão comum assim, e aí você vai afunilando, beleza? Vamos aos métodos. Bom, já falei dos métodos, resultados de discussão nas aulas anteriores, então aqui eu vou só dar uma pincelada. Não muda nada, tá bom? Os métodos ou materiais e métodos você vai ter que fazer igual a receita de bolo. Você vai ter que descrever o passo a passo, como foi feito, quando foi feito, a quantidade que foi feita, tá certo? Para que outro pesquisador consiga pegar o seu trabalho, reproduzir e chegar nos mesmos resultados. Por isso que a gente fala sempre, quando você for escrever os materiais e métodos, se baseie em uma receita de bolo. Você pega essa receita de bolo, dá para qualquer pessoa, e a pessoa consegue fazer o mesmo bolo que você, beleza? E qual a ordem ali de escrita? Geralmente tem essa ordem aqui: participantes, instrumentos, procedimentos, delineamento e análise estatística. Mas lembre-se, essa ordem não é fixa, tá bom? Pode variar ali de uma revista para outra, por exemplo, ou se o seu departamento já tem um modelo, pode variar ali de um departamento para o outro. Se por acaso não tiver um modelo, siga essa ordem aqui que não tem erro, beleza? Com relação aos resultados e discussão, não tem segredo. Os resultados são o que você descobriu. Então eu descobri que X é maior que Y, então eu vou botar lá X maior que Y. Eu descobri que X é 35 e Y é 10, tá bom? Então é isso que vai ter lá, tá? A discussão, ela vai explicar esse X igual a 35 e esse Y igual a 10. Ou a discussão vai explicar por que X é maior que Y. E como é que vocês vão fazer isso? Com base na literatura, com base na ciência, tá bom? Bom, e algumas instituições já permitem aí que os resultados de discussões sejam uma única sessão. Então eu venho aqui, eu mostro o resultado de X maior que Y e faço a discussão aqui embaixo. Depois eu vou vir aqui e mostro o resultado de que A é maior que B e eu venho e faço a discussão aqui embaixo. Depois eu vou mostrar aqui que C é menor do que D, eu venho e faço a discussão aqui embaixo, tá bom? Já outras instituições ainda exigem que seja separado. Primeiro só resultados, bonitinho, depois só a discussão, tá bom? Qual que é a sua opinião? Sinceramente, tanto faz. Eu já vi trabalhos serem apresentados com essas sessões juntas e assim, na minha opinião, é a minha opinião, não é ciência, é a minha axiologia. Eu achei que não mudou muita coisa, para ser bem sincero, tá bom? Mas é a minha opinião, tá? Às vezes eu não consegui observar uma coisa
qualquer ali que possa ter modificado e pode ter sido um erro meu, tá bom? Mas na dúvida ali, se sua instituição não fala nada, coloca de forma separada, tá bom? Utiliza o modelo clássico. Ou se você quiser fazer um teste, chega na sua instituição, manda um e-mail e pergunta, eu posso escrever o meu TCC com a sessão de resultados e discussão em uma única sessão? E eles vão responder, se sim, pronto, se não, não. E se eles responderem que sim, você guarda esse e-mail, tá bom? Porque algumas pessoas, alguns professores ainda em banca, são professores dinossauros, tá bom? Então são aqueles professores bem arcaicos e chatos. Então, para você não ter problema, guarda esse e-mail, que se por acaso você for questionado, você abre o e-mail ali e pum, mostra, tá? Uma sugestão ainda mais prática, no final da sua apresentação, depois do slide de obrigado, você bota esse print lá, tá bom? E você para no slide de obrigado, terminou a sua apresentação, obrigado, o slide fica lá. E deixa, se te perguntarem, aí você muda de slide. Se não perguntarem, acabou, Zé Fini, beleza? Com relação a somente os resultados, eles devem ser concisos e organizados de modo eficiente. O que é organizar de modo eficiente? É organizar pelas hipóteses que você colocou, então você botou lá que x é maior que y e a é maior do que b. Essa é a sua hipótese lá na introdução. Quando você for para os resultados, você vai ter que repetir essa ordem aqui. Você não pode botar aqui na ordem dos resultados A maior que B e X maior que Y, tá bom? Por quê? Porque lá na hipótese você colocou nessa ordem, aqui já está uma ordem diferente, então não faça isso, tá bom? Repita essa estrutura lá nos resultados, tá bom? Você pode também organizar por variáveis, então você botou uma hipótese lá, então você vai organizar aqui primeiro o X, depois o Y, depois o A, depois o B, tá? Ou por um padrão observado, às vezes você botou esse tipo de hipótese aqui, mas você observou um padrão qualquer lá e você quer porque quer colocar esse padrão, ou às vezes esse padrão saltou aos seus olhos e foi algo inesperado e que realmente traz um diferencial para o seu trabalho. Então, com certeza, coloca lá pelo padrão observado, tá bom? E esses resultados concisos, cara, não precisa ficar fazendo firula. Por exemplo, muitas vezes na área da saúde aqui, a gente pega a seguinte tabela: peso do indivíduo, estatura, tá bom? E aí bota aqui o IMC do indivíduo na tabela de caracterização da amostra, tá? Qual que é o erro desse IMC aqui que eu sempre gosto de falar? Cara, esse dado é relevante para o trabalho? Esse dado muda alguma coisa para o trabalho? Não, não muda, tá bom? Às vezes não muda, né? E se não mudar, não tem por que você calcular o IMC do indivíduo, entendeu? É um dado a mais, vai cansar o leitor, entendeu? E não traz relevância nenhuma para o trabalho. Então, na tabela de caracterização da amostra, bota só peso e estatura, nesse exemplo que eu estou dando. Às vezes você pode ter ali um tipo de condição, por exemplo, doença de Parkinson, tem a classificação modificada do RON-A, aí você bota lá 1, 2 e assim sucessivamente, tá bom? O estagiamento da doença, o tempo da doença, que são informações importantes. Agora, eu colocar o IMC só para encher linguiça ali na tabela de resultados não tem o menor sentido, tá bom? Opte sempre pela parte visual, ou seja, utilize tabelas e figuras, tá? Mas não abuse delas, tá? Se, por exemplo, você tem um resultado ali, você fez somente uma correlação simples, tá? E você montou lá a sua figura, por exemplo, e a figura não ficou tão bonita, às vezes não vale a pena botar a figura, só descreve a correlação entre x e y, deu um valor de tanto, que é classificada como moderada ou como alta, por exemplo, tá bom? Use com consciência, mas também tenha o discernimento de saber que às vezes não vale a pena, você só vai ocupar espaço no trabalho, tá? E pelo amor de Deus, não seja redundante ou repetitivo. O que você botar na tabela
ou botar na figura, você não vai escrever de novo no texto. Então vamos lá, peso e estatura. Você bota aqui que o peso dos indivíduos são, sei lá, a média de peso é de 80 quilos, tá? Aí você vai escrever lá, a tabela 1 podemos ver que a média de peso do grupo A é de 80 quilos. Cara, já tá na bendita da tabela, não tem que você vir aqui e escrever isso de novo, tá bom? Com relação à discussão, primeira coisa, você tem que relacionar os resultados à introdução. Senão, você vai começar lá a falar um monte de coisas sem sentido. Você está falando de A e B na introdução. Quando você for para discutir os seus resultados, você vai falar de C e D. Não, se lá na introdução você falou, por exemplo, de controle motor, amplitude de movimento, você, lá na discussão você vai ter que falar sobre controle motor e amplitude de movimento. Não adianta você falar de controle motor e amplitude de movimento e lá na discussão você falar de IMC e pressão arterial. Isso aí, isso aqui no caso, tá bom? De forma nenhuma. Então cuidado com isso, tá bom? E também linkar com as suas hipóteses, tá? Na discussão você vai explicar, que eu já mostrei no slide anterior, como os resultados enquadram-se na teoria, vai pegar a teoria, a literatura e vai tentar justificar seus resultados ali, tá? Na discussão você vai interpretar os resultados. Nunca nos resultados você vai tentar interpretar ele. Nos resultados você só vai falar, a gente achou isso, isso e isso, ponto. Aí na discussão você chega e fala, a gente achou isso por causa disso, 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 ou acredita-se que achamos isso por causa disso, 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 tá bom? Além disso, no finalzinho da sua discussão ali, é sempre bom recomendar aplicações práticas dos seus resultados ou sugerir possíveis aplicações práticas dos seus resultados, tá? Porque afinal de contas, como vocês já viram em aulas anteriores, nós temos a pesquisa básica e aplicada. A maioria das vezes a pesquisa é aplicada. Então, você fez uma pesquisa aplicada e chegou lá, você não sugeriu na aplicação prática, é complicado, né? E quando eu digo a maioria é pesquisa aplicada, no caso é na área da saúde, tá bom, pessoal? E finalzinho também, resumir de forma geral os seus achados. Beleza, você achou aqui, por exemplo, que X é maior que Y e A é maior que B. Beleza, mas qual que é o resumo disso, tá bom? E também a conclusão do seu estudo, tá? Como eu estou falando de estrutura, às vezes, por exemplo, que nem eu falei aqui, os resultados e discussões podem aparecer juntos. Se aparecerem separados, eu já vi estrutura no qual o indivíduo tem a discussão e o final da discussão dele já é a conclusão, não tem uma sessão só de discussão. Então, dê uma olhada nisso também, tá bom? E as mesmas recomendações que eu fiz para resultados e discussão, eu faço aqui para discussão e conclusão, tá bom? E aponte aí indícios apropriados do seu trabalho e dos seus resultados, tá bom? Além disso, é sempre bom você ser sincero com o leitor e com a banca. O que é ser sincero? Mostrar, tive problema em X, Y e Z. Eu tenho limitações no meu trabalho, ou seja, sei lá, minha amostra era para ser de 80 pessoas e eu só consegui uma amostra de 60 pessoas, tá? E também possíveis deficiências que você tenha observado, o que aconteceu no seu trabalho, tá bom? A gente não faz ciência para impressionar os outros ou para ter 10 no trabalho, a gente faz ciência para melhorar a sociedade. Então, se você mentir ou omitir esses fatores, você não está fazendo ciência, tá bom? E você também não está contribuindo para a sociedade. Cuidado com isso. Além disso, como você estudou aquele tema e supõe-se que você é a melhor pessoa para ter o conhecimento a respeito daquele tema naquele dia, recomende futuros estudos. Então, eu acho que com esses resultados aqui,
a gente poderia ir para esse lado aqui. Ou então, devido às minhas falhas metodológicas aqui, se a pessoa corrigisse essa limitação da amostra e talvez ele usasse outro equipamento, a gente poderia ir para o outro lado aqui. Então, recomende futuros estudos com base nos seus resultados e nas suas falhas e também nas coisas que você leu ao decorrer do seu trabalho, tá? E aí, perguntas para direcionar a escrita da discussão. Qual a minha contribuição aqui? Qual que é a minha contribuição com esse trabalho? Como o meu estudo ajudou a resolver o problema original? O problema lá que você se propôs a resolver, como é que você resolveu ou tentou resolver ele, tá? E quais as conclusões e implicações teóricas posso extrair do meu estudo? Ou seja, uma nova teoria para outra pessoa vir, pegar e botar para frente, tá bom? E aí o trabalho da pessoa vai ter algum problema metodológico, vai vir outra pessoa pegar esse trabalho e vai pôr para frente, e assim sucessivamente, tá bom? E aí você tem uma pergunta norteadora na sua discussão também, tá bom? Só que ela é diferente lá da introdução, né? A questão norteadora, pergunta norteadora, aqui eu gosto de chamar de pergunta norteadora para não confundir com a questão norteadora da introdução, que é o seguinte: e daí? Tá bom? Se após o leitor ou a banca ler o seu trabalho e ela se perguntar, e daí? Fizer essa pergunta, significa que você não fez uma boa discussão, então você vai ter que rever a sua discussão, tá bom? Vamos agora para como usar tabelas e figuras. Bom, com relação às tabelas, eu falei para vocês usarem com moderação e que sempre que for melhor utilizar uma tabela ou uma figura, utilizem, tá bom? E como vocês vão saber disso? Fazendo uma simples pergunta: fica mais fácil entender o material em uma tabela? Se sim, monta a tabela. Se não, não monta a tabela. Isso vale para a figura também, tá bom? Com relação à estrutura da tabela, cara, eu já vi tabela aí com 2, 3 linhas de título, já vi uma tabela complexa que os subtítulos lá da tabela estavam, cara, uma confusão, assim, você não entendia nada. Cara, essa tabela vem para facilitar, tornar mais fácil entender o material, ela deve ser de fácil interpretação, tá bom? Então, muito cuidado com isso. E uma dica que vale sempre a pena você botar em prática é o seguinte: o leitor ou a pessoa da banca consegue entender a tabela sem consultar o texto? Se sim, sua tabela tá boa. Se não, senta e refaz, tá bom? E com relação a mostrar os valores estatísticos, tá? Não é bem uma regra isso, tá bom? Mas é um acordo que já vem sendo feito há muito tempo, tá? Contanto que se você submeter desse jeito aqui uma tabela, a revista vai pedir para você mudar para 3 casas decimais, tá bom? Então, se o seu p-valor vier assim, reduz para 3 casas decimais, tá? Utilize-se sempre 3 casas decimais quando você tem valores grandes assim após a vírgula, tá bom? E aí, essa aqui é uma tabela que mostra pra gente, por exemplo, uma tabela inútil, tá? Do próprio livro. Por quê? Cara, o cara montou uma tabela toda, imagina que você não iria ter esse título grande, por exemplo, tá? Você ia ter um título de uma linha só. Mesmo assim, é uma tabela inútil, tá? Você vai montar uma tabela para mostrar isso aqui? Não dá, né, pessoal? Escreve, tá? Outro exemplo de uma tabela inútil aqui. Cara, mesmo se eu reduzir o título dela aqui para uma linha, aqui, gap e o gap gigante, tá? Cara, mais fácil você escrever, tá bom? Aqui eu tenho um exemplo de uma tabela útil, tá bom? Porque se eu fosse escrever isso tudo aqui, ia ficar muito confuso no texto.
Quando eu jogo para a tabela, eu consigo separar bem, que é o sexo masculino e feminino, idade, MC, e assim sucessivamente, tá bom? Com relação às figuras, de forma geral, a figura é uma forma diferente de apresentar a tabela, de apresentar os dados. E aí seguem as mesmas sugestões das tabelas. E como eu sei aí qual escolher entre tabela e figura? Cara, bem simples. Se você vê que a distribuição dos números ali, dos seus resultados, eles formam uma figura interessante, você vai usar uma figura, nesse caso aí, né, o gráfico. Se não mostrar nenhuma tendência, assim, por exemplo, aqui para cima, ou aqui para baixo, tá bom? Ou aqui você vê um padrão assim, se não mostrar algum padrão interessante, aí você simplesmente usa a tabela, tá? E é sempre bom você utilizar formatos de figuras diferentes, formatos de gráficos diferentes, para você tentar deixar ainda mais à vista esses padrões aqui, tá bom? Porque às vezes você monta um gráfico desse aqui, mas talvez um gráfico de base aqui seria mais interessante, que poderia saltar para cá, depois para cá, enfim. Então, monte sempre diferentes tipos de gráficos, tá? E aí tem uma tabelazinha aqui mostrando ou indicando quando se deve utilizar cada gráfico, tá? Depois é só vocês darem uma pausa aí e darem uma lida e darem uma interpretada nisso aí. Qualquer dúvida, só colocar aqui nos comentários, tá bom? E uma dica de forma geral, o gráfico de pizza ou diagrama de pizza, ele não é muito bem visto assim, pelo menos na área da saúde, tá bom? Não quer dizer que ele não seja utilizado. Às vezes, dependendo do tipo de gráfico aqui que você montou, o de pizza ficou sendo melhor, tá bom? E aí você vai utilizar ele, mas geralmente não é, tá? Vamos aí às orientações básicas de redação, passar a umas orientações gerais. Primeiro de tudo, você vai escrever uma tese que vai agradar o seu orientador. Por quê? Porque se não agradar o seu orientador vai ficar martelando na sua cabeça até você ceder. Ou então, ele pode se estressar contigo e falar, não quero mais te orientar. E aí ele vai te desvincular dele e você vai ter que se virar para achar um orientador, tá bom? Isso eu já vi acontecer, tá certo? Então, por mais que às vezes você pense diferente do seu orientador, tente ali agradar ele, coloque o parágrafo que ele quer, escreva a página que ele quer, que aí você não vai ter dor de cabeça. Porque afinal, se o seu orientador estiver do seu lado, sua vida vai ser muito fácil. E também, você escolhe ali o orientador para ele te ajudar, não para ele ficar te dando dor de cabeça, não é verdade? E aí, se um CD de um lado, o outro CD de outro aqui, tá? A gente consegue um meio termozinho aqui que agrade tanto o seu orientador quanto você, tá bom? Além disso, tudo relacionado à política do departamento você deve ter salvo. Cria uma pastinha dentro do seu computador que mostra lá regulamento da pós-graduação, regulamento da graduação, modelo de TCC, modelo de tudo, documento disso, documento daquilo. No seu e-mail que você utiliza para mandar mensagem tanto para o seu orientador, para os seus colegas, quanto para a secretaria da graduação da pós, salve todos os e-mails que você trocar com alguém, seja seu orientador, seja a secretaria da graduação da pós, relacionada às políticas do departamento. Cria uma pastinha lá no seu e-mail, bota lá políticas, pós-graduação, políticas, graduação. Porque se der algum problema, você só consulta lá e mostra, eu mandei e-mail tal dia, tal hora e tá aqui, entendeu? Poderia ter feito dessa forma. Ou então, alguém te questiona de alguma coisa lá na sua dissertação ou na sua tese,
ou do seu trabalho de graduação lá, você fala, não, aqui ó, a política do departamento me permite fazer isso, de tal e tal forma, tá bom? E claro, não adianta só salvar isso tudo e ter, você tem que ler para você saber o que você pode e o que você não pode fazer, tá? O meu exemplo pessoal, tá? Lá no meu departamento, na FEF da UNB, quando eu fui escrever, né, a minha dissertação de mestrado, não tinha nada relacionado à escrita na língua inglesa. A minha dissertação foi a primeira dissertação da FEF, lá da UNB, a ser escrita na língua inglesa. Então não tinha nada disso. E aí o que eles falaram? Sasha, se não tem aqui, a gente então utiliza a da UNB de forma geral. Então eu puxei a da UNB de forma geral e fiquei com ela, tá bom? E aí não tive nenhuma dor de cabeça. Porque aqui na UNB, por exemplo, os departamentos têm a liberdade de, por exemplo, selecionar se eles querem no formato ABNT, as referências, ou no formato APA, ou deixar o aluno livre, tá bom? Os departamentos aqui têm essa independência. E aí, se não tem a regra do departamento, a política é o seguinte, recorre à regra geral da universidade, tá bom? Também vale a pena você revisar aí as teses de dissertações de outros alunos ali que tiveram um bom trabalho na instituição. Não digo nem tanto respeitado assim, porque às vezes o aluno pode ser muito bom, mas não fez uma boa tese ou dissertação, tá bom? Isso pode acontecer, seja porque não fluiu, seja porque não deu conta também, ou por outros motivos, enfim. Então, as teses e dissertações que são sempre bem faladas, tire um tempinho para ler elas, tente achar alguma coisa em comum, tente achar algum padrão e siga esse padrão, tá? E por último ali, reserve 2 vezes mais tempo do que você julga necessário para tudo. Por quê? A tal da lei de Murphy, se alguma coisa puder dar errado, vai dar errado, tá bom? E além disso tem um plus dela, quando muitas coisas puderem dar errado, dará errado aquela que vai causar o maior estrago. Isso aconteceu comigo também. Na minha qualificação do meu mestrado, eu sempre fui um cara muito organizado, tá bom? Então eu tenho backup na nuvem, eu tenho backup no meu HD externo. Quando é alguma coisa importante eu já subo tanto para o HD externo quanto para a nuvem e mando um e-mail para alguém ali para ter de backup, enfim. Só que na minha qualificação eu fiquei tão estressado ali com o momento, né, que era alguma coisa diferente que ia passar na minha vida, treinei tanto, fiquei focado só em treinar, estudar, que eu esqueci desse bendito backup. Então não mandei nem backup para e-mail, não mandei nem backup para nuvem, nem fiz backup no meu HD externo, tá? Então chegou lá no dia, montei o computador, espelhei, comecei a apresentação, lindo e maravilhoso. Quando eu fui para o terceiro slide, meu computador resolveu fazer uma atualização e reiniciar. E pronto, simplesmente ele apagou. E a gente esperou uns 5 minutos ali para ver se ele voltava. Eu desliguei, liguei ele, nada. E aí, simplesmente, cara, comecei a desesperar. E aí eu falei, vou ver o meu backup aqui, vou pegar o computador de alguém, tinha um monte de gente de computador, e vou puxar do meu backup. Foi aí que eu lembrei que eu não tinha feito nenhum backup. Por quê? Porque eu fiquei só focado em estudar e treinar a apresentação e esqueci disso, tá bom? A minha sorte é que antes de eu enfeitar o slide, eu tinha mandado o esqueleto dele para uma colega da pós-graduação. E ela tinha ainda no e-mail, tá? Mas era o slide seco, tá bom? Sem estar enfeitado. Aí foi com ele mesmo, entendeu? Então, cuidado, pessoal. Isso pode acontecer e isso vai acontecer, tá bom? Com relação ao formato da tese ou da dissertação, do trabalho de graduação, hoje em dia tem uma discussão a respeito disso, tá? E é uma discussão que vem crescendo bastante entre o formato tradicional
versus o de periódico. Por que isso, pessoal? Porque imagina lá que você vai fazer seu trabalho de graduação e você vai botar lá 30 páginas nele, tá? E você quer publicar ele, é um trabalho que dá para publicar tranquilamente, tá? Resolve um problema, tem todos os pré-requisitos lá e tal. Só que quando você vai submeter para a revista, tem um limite lá de 10 páginas na revista, tá? E aí, se escreveu 30, tem que reduzir para 10. Primeira coisa que você vai cortar ali é a revisão de literatura. Sempre tem uma seção de revisão de literatura que você vai cortar. Por isso que eu joguei a real com vocês lá. Tem muita gente, muito professor que não lê revisão de literatura, porque não vai pro final ali, não vai pro artigo científico, se for virar artigo científico, né? E geralmente as pessoas ali fazem só por obrigação. Então vamos lá, você fez 30 páginas no seu trabalho de graduação, vai submeter para a revista que tem um limite de 10 páginas, você vai ter que cortar um monte de coisa, entendeu? Hoje em dia já é discutido aí o quão interessante é você fazer ali o formato tradicional da sua tese, da sua dissertação, do seu trabalho de graduação, do seu trabalho de especialização. Se realmente vale a pena ir puxando para aquela parte de aplicação prática, beleza. A aplicação prática vai ser cortar isso aqui de 30 páginas para 10 páginas. Então, por que a gente já não faz direto no formato do periódico? Então, quero publicar, quero publicar na Nature. Então, eu vou lá na Nature, pego o formato que a revista aceita e monto a minha tese, a minha dissertação, meu TCC, enfim, já com no máximo 10 páginas e no formato da revista. Porque aí eu vou para a banca fala o que tem que melhorar, o que está ruim, etc. Ajusto tudo e depois eu só submeto. Por quê? Porque já vai estar no formato da revista, tá bom? Então existe uma discussão a respeito disso, tá bom? Minha opinião, cara, é complicado você reduzir um trabalho aí de mestrado e doutorado em 10 páginas, tá bom? Um de graduação, dependendo da situação, ali até vai, tá bom? Um de especialização, dependendo da especialização, ali também vai. Mas de mestrado e doutorado é complicado. Eu não digo nem por causa da revisão de literatura em si, tá bom? Porque é muita coisa ali que você tem que colocar nos materiais e métodos, que depois vai ser reduzido. Tem a própria parte da discussão, que é uma discussão muito longa, principalmente se você rodar um experimento e tiver várias variáveis. Então é um pouquinho complicado. O que eu fiz, minha aplicação em relação a isso? Cara, eu fiz já pensando na publicação, então já fui escrevendo. Eu acho que a minha dissertação de mestrado deve ter dado umas 60 páginas, eu acho, tá bom? Chutômetro, não lembro. Mas eu já fui escrevendo ela no formato ali bonitinho, que eu só ia simplesmente apagar o que sobrasse e já ia submeter para a revista, tá bom? E a discussão também é a seguinte, beleza, eu tenho que botar essa pesquisa para a sociedade, tá? Para a sociedade saber que aquele problema foi resolvido, como ele foi resolvido, ou se foi resolvido parcialmente, enfim, tá? E aí não é mais lógico já realizar a escrita no formato do artigo? Isso é a pergunta que fica no ar aí e a discussão que está sendo feita, tá bom? E existe um dado de 1982 que fala o seguinte, que novos doutores que não publicam no prazo de 2 anos após a defesa dificilmente o fazem mais tarde, tá? O cara simplesmente só larga os dados lá e pronto. E o orientador, obviamente, não vai pegar os dados para trabalhar em cima deles. O que o orientador às vezes pode fazer é puxar um aluno de graduação, dar os dados para o aluno de graduação e ver se o aluno de graduação desenrola. Ou um aluno iniciante ali no mestrado, tá bom? Mas o orientador mesmo não vai ficar em cima desses dados. E se ninguém desenrolar, os dados serão perdidos, tá? Esse é outro problema. Você fez uma pesquisa, teve investimento público, investimento privado, teve o seu investimento pessoal ali, você pode ter resolvido um problema, pode ser importante para a sociedade, simplesmente não foi publicado. Então isso é complicado. E considerações finais a respeito da aula.
Primeiro, um erro comum consiste em sempre se mostrar humilde e flexível demais, aceitando todas as sugestões da banca e do seu orientador, tá bom? Principalmente aquelas que mudam radicalmente o seu estudo. Então, seu estudo para estar indo para o caminho X, todo mundo fala um monte de coisa e no final ele vai para o caminho Y. Pô, se fizer sentido, beleza. Agora, se não fizer sentido, esquece, tá bom? A banca está ali para avaliar o seu trabalho e deixar ele melhor. A gente sabe que nem sempre é assim. A gente sabe também que nem todos os professores olham para o caminho X, eles olham para o caminho Y, porque o caminho Y é o caminho deles, é o caminho que eles têm afinidade, tá bom? Então, muito cuidado na hora de montar a banca de avaliação, muito cuidado na hora de escolher o seu orientador ou o seu co-orientador, tá? E se você achar que não tem o menor sentido, você agradece e só não muda, simples, entendeu? A banca faz sugestões, ela não fala, você tem que fazer isso, você tem que fazer, tá bom? O que você pode fazer é, às vezes, perguntar, se tem uma consideração ali pelo professor, o cara é muito inteligente, enfim, você fala, mas pelo que você está me dizendo, eu vou sair do caminho X para o Y. Eu não entendi direito isso aqui, eu acho que o A, talvez a variável A, possa não encaixar muito bem ali no caminho Y. Tem como você formular isso melhor para mim? E ele vai formular. E você pode acatar ou não, tá bom? Mas se você tiver lá e todas as explicações que eles derem, justificativas, não forem de encontro ali com a literatura que você estudou ali, e também você tem que sentar com o seu orientador e conversar, tá bom? Não é só a sua decisão, mas enfim, se não for, simplesmente agradece, fala que vai estudar a possibilidade ou vai acatar a decisão e simplesmente só não acata, tá bom? O trabalho é seu e do seu orientador. E como eu já falei lá da lei de Murphy e o plus dela, vale ressaltar, alguma coisa vai dar errado, tá bom? Alguma coisa vai dar errado no seu TCC, ponto. Então, coloque ali tempo extra. Eu gosto sempre de sugerir o seguinte: no cronograma que você for mandar lá, no quadro que você for mandar, onde tem os meses, o ano, né? O que você vai fazer em cada fase lá, que você vai marcando um xizinho aqui, assim, né? O que você faz? Deixa sempre 3 meses ou 2 meses, dependendo do seu prazo, livre. Então aqui teria um mês, outro mês e outro mês livre. Por quê? Porque se der merda, e vai dar merda, você tem aí 1 mês, 2 meses e 3 meses para ajustar tudo, tá bom? Isso aí foi o conselho que eu recebi e foi um dos melhores conselhos que eu tive na minha trajetória na pós-graduação. Deu merda e ainda bem que eu tinha esse tempo hábil, tá bom? E para quem quiser saber mais aí a respeito da própria escrita, né, como ele botar no papel, tem a sugestão do meu livro aí, Escrita Científica Descomplicada, tá bom? O link dele tá na descrição do vídeo. E aí, no mais dúvidas, coloquem nos comentários. E aí, professor e estudante, gostou desse vídeo? Se sim, curte aqui embaixo. Se você acha que esse vídeo vai ser importante para alguma pessoa, compartilha com ela e deixe aqui nos comentários quais outras aulas vocês querem. Valeu!